E aí, pessoal, questão de número 59 do capítulo 11 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um disco uniforme de massa de 10 mM e raio 3R pode girar livremente como um carrossel em torno do centro fixo. Um disco uniforme menor de massa m e raio R está sobre o disco maior, concêntrico com ele. Inicialmente, os dois discos giram juntos com uma velocidade angular de 20 radianos por segundo, e em seguida, uma pequena perturbação faz com que o disco menor deslize para fora em relação ao disco maior, até que sua borda fique presa na borda do disco maior. Depois disso, os dois discos passam novamente a girar juntos, sem que haja novos deslizamentos. Qual é a velocidade angular final do sistema em relação ao centro do disco maior? Está aí o nosso sistema, disco maior e disco menor. O disco menor tem um raio 3 vezes menor que o raio do disco maior, em cinza, e eles estão rotacionando concentricamente juntos. Até que, em um dado momento, o disco menorzinho, em amarelo, vai deslizar até se encaminhar à borda do disco maior e fazer esse movimento aqui, girando junto com o disco cinza, sem deslizar novamente. Então, a velocidade angular do disco menor vai ser a mesma que a velocidade angular de rotação do disco maior, em cinza. Dessa forma, vamos calcular aqui a nossa velocidade angular final do sistema como um todo. Então, nós temos que a conservação do momento angular do sistema é zero e, portanto, o momento angular final do sistema tem que ser igual ao momento angular inicial do sistema. Dessa forma, nós temos aqui ômega IF e ômega II, né, de inicial, F de final, a velocidade angular. Nós temos ali mostrando a distância do centro do disco maior para a borda do disco menor. Né? Então, veja que a distância é R, já que o nosso disco maior é 3 vezes R do disco menor, e o nosso disco menor tem um diâmetro de 2R. Então, fica sobrando só um pedaço R ali em direção ao centro. Isso vai ser importante porque nós vamos ter que calcular o momento de inércia desses dois discos antes e após o deslizamento. Então, nós temos ali que o momento de inércia final vai ser a soma dos momentos de inércia dos dois discos. D menor para o disco menor, D maior para o disco maior. Isso antes e após o deslizamento. Podemos colocar em evidência, já que a gente quer a velocidade angular final, e aí nós ficamos com a velocidade angular inicial multiplicada pelo quociente entre o momento de inércia total inicial sobre o momento de inércia total final. Só que o quociente entre eles não vai ser 1, porque nós vamos fazer a seguinte análise para mostrar que isso não é verdade. Nós temos o seguinte, o momento de inércia do disco menor é 1 meio de mr quadrado, antes do deslizamento, porque lembre-se, ele estava concêntrico ao disco maior. Então, isso significa que o seu eixo central coincide com o eixo de rotação do sistema. E nós sabemos, pelo capítulo 10, né, quando a gente calcula o momento de inércia de certas figuras geométricas, que o momento de inércia de um disco rígido rotacionando em torno do seu eixo central é 1 meio de mr quadrado. A mesma coisa vai ser para o disco grande, né, já que ele rotaciona sobre o seu próprio eixo. Porém, depois que o disco menor desliza, a gente vai ter que aplicar o conceito de momento de inércia para eixos paralelos de rotação de um objeto. Porque lembre-se, o centro de massa agora do nosso disco em amarelo não está mais alinhado com o eixo de rotação do sistema. Ele está girando em torno disso. Então, nós temos o momento de inércia para um eixo paralelo. Então, veja que o momento de inércia do disco menor vai ser o seu momento de inércia quando este girava em torno do seu centro, mais o momento de inércia desse centro de massa, que fica mais ou menos aqui, acompanhando a bolinha vermelha, girando em torno de um eixo de rotação como sendo uma partícula. Então, nós temos m... Eita caramba! Aqui não, é m2r
quadrado. Por que 2R? Porque o ponto do centro do círculo amarelo está a uma distância 2R. Lembre-se que do centro até a borda dele é R e da borda até o centro é outro R. Então, 2R. Sendo assim, substitui ali. Então, nós temos, o momento de inércia inicial é apenas o momento de inércia dos dois discos, pois eles estavam se movendo concentricamente. E o momento de inércia final, que está no denominador, é o momento de inércia do disco menor para o conceito dos eixos paralelos, mais o momento de inércia do disco maior, que permanece a mesma coisa. Indo para outra tela, que aqui não vai caber, nós vamos fazer as devidas substituições. Fazendo aqui as devidas substituições, nós temos que a massa do disco maior é 10 vezes a massa do disco menor, então 10m. E o raio do disco maior é 3 vezes a massa do raio do disco menor, então 3R elevado ao quadrado. Isso fazemos para onde tiver emissão e Rzão. Então, nós vamos ter aqui no denominador 2R elevado ao quadrado, 3R elevado ao quadrado, 10m, 10m, 3R elevado ao quadrado. Vamos resolver esses termos aqui. Resolvendo, nós temos, então, 3 elevado ao quadrado dá 9, vezes 10 dá 90. Então, fica 90 sobre 2. E aqui também, né? 3 elevado ao quadrado dá 9, 9 vezes 10, 90. E aqui nós temos 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Caramba, de onde é... Pelo amor de Deus. Apaga esse R, apaga esse R. Caramba, como é que eu não vi isso passar? Mas isso não vai influenciar no resultado final, tá, minha gente? Só foi, acho que na digitação eu digitei 2R e aí Ctrl+C, Ctrl+V e não percebi. Agora é fogo, né? Eu não ter percebido isso daqui, que fica tão na cara, né? Agora nós temos soma de frações, então a gente aplica o MMC. Então, isso aí vocês devem saber. Então, já vou colocar o resultado do MMC do numerador e do denominador. Então, nós temos que no numerador o MMC de 1 meio e 90 meio é 91 meio. E o MMC de 1 meio mais 4 mais 90 meio dá 99 meio. Então, veja que temos vários termos aí que são iguais e que estão se dividindo, né? Então, se você tem mr quadrado, o quociente dá 1, 2 sobre 2, o quociente também dá 1, ficando apenas 91 sobre 99 vezes ômega inicial, que a gente sabe que é quanto? 20 radianos por segundo. E resolvendo essa expressão, nós temos que a velocidade final do conjunto, como está aí no nosso esqueminha rotacionando, é de 18,38 radianos por segundo. Então, essa é a velocidade do conjunto e a velocidade de rotação do conjunto como um todo. Na letra B, ele pede a razão entre a energia cinética final do sistema e a energia cinética inicial do sistema. Ele pede apenas isso e não pergunta mais nada. Então, simplesmente vamos resolver. Nós temos aqui que a energia cinética de rotação é 1 meio de ômega quadrado I. Então, nós temos 1 meio de ômega quadrado I final e 1 meio de ômega quadrado I inicial. Então, nós temos que colocar ali os momentos de inércia, e a gente já sabe. Substituindo, nós temos aqui que o momento de inércia final é esse momento de inércia que está aqui no denominador. Lembre-se que isso aqui é o momento de inércia total após o deslizamento. E o numerador é o momento de inércia inicial, né, antes do deslizamento. Então, colocamos aqui. A gente já sabe que isso aqui, né, vai dar 99 sobre 2 mr quadrado, né? Então, não precisamos resolver. Aqui embaixo vai dar 91 mr quadrado. É isso? Sobre 2, perdão, né? 99 sobre 2 mr quadrado. Então, substitui, não é? Substituindo, e nós temos aqui 1 meio sobre 1 meio também dá 1. Então, fica 91 sobre 99, que multiplica a velocidade angular final ao quadrado sobre a velocidade inicial ao quadrado. Simples, não é? Parece até que vai ser um negócio cabuloso, né, de dar medo, mas não. É só o negócio sumiu quase tudo, deixando a equação bem simplesinha. A gente sabe qual é a velocidade final, a gente acabou de resolver na letra A. E sabemos a velocidade inicial, que é dada no enunciado, né, 20 radianos por segundo. Então, substitui e resolve. Nós temos aí que a razão entre a energia cinética final e inicial é de 0,92. Ou seja,
A energia cinética final possui 92% da energia cinética inicial. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão. Fui!